Podcast Controle Contábil. Esse podcast que é uma criação do escritório Controle Contábil aqui em Itu, que tem uma filial em Salto também. Eu sou o Roberto Martino, comigo aqui o Gabriel Campreguer. E aí, Gá? Fala, Robertinho. Tá? Pronto para mais uma. É isso daí. Hoje estamos com dois convidados, sempre são ilustres, né, Gá? Mas hoje só tem barra pesada, né? Só tem cobra aqui, rapaz, que coisa. Vamos começar aqui com o Gilvani Vasques. Tecnólogo industrial, formado pela Universidade de Sorocaba, com especialização em gestão empresarial pela FGV, estratégia de negócio pela FDC, possui uma carreira diversificada, começou na área de qualidade na Metalac, depois na ZF do Brasil, empreendeu nos setores da construção civil, restaurante e entretenimento, passou 14 anos como gestor industrial na Vida, é assim que fala? Vida, né? Grupo Vida. Uma líder em embalagens descartáveis de alumínio na América Latina. Atualmente ocupa o cargo de gestor executivo de operações na Shuttle Transportes, focado em transporte de medicamentos e operações sensíveis. Bem-vindo, Gilvani. Obrigado, Roberto. Um abraço, obrigado pelo convite, obrigado, Gabriel. Uma honra estar aqui do lado do seu José e espero aí poder fazer dessa experiência uma grande experiência, uma troca de conhecimento muito interessante. Sem dúvida que será uma alegria nossa ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar desse homem aqui também, que eu vou falar para você, hein? Que prazer falar desse currículo aqui, ó. O homem só foi, presidente da Abifarma, Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, da Sarley, que é uma empresa americana, indústria farmacêutica também, Lilly, que foi a descobridora, essa indústria, da insulina. Presidente da Sintofarma e presidente da Axê. Pouca coisa o homem. Proprietário também dos restaurantes Adega Santiago em São Paulo, que é um lindo restaurante, hein? Já passei lá na frente, obrigado. Fantástico. Taberna 747 e Cozinha São Pedro, que tem uma comida maravilhosa. Seja muito bem-vindo, José Eduardo Bandeira. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Espera aí que eu vou ter que esticar a mão desse lado. É uma grande honra estar aqui com todos vocês. Uma grande alegria. O homem que tem... Parece que o nome dele parece aqueles nomes antigos português, né? José Eduardo Bandeira de Mello. É grande, né? É. Por isso que você gosta de vinho português? Não tem nada a ver. Eu adoro português por causa dos meus restaurantes. Oh, que maravilha. Faltou você falar uma coisa de tudo isso aí. O quê? E ele é cidadão ituano por... como fala? Ah, sim. Tem o título de cidadão ituano. Título de cidadão ituano. Aliás, a maior honraria que eu recebi na minha vida. Cidadão emérito, Todos os títulos que eu recebi, ser cidadão ituano para mim foi a maior honraria. Que maravilha. Estava conversando com o seu Zé, Itu já foi, no passado, na época do imperialismo, o maior município do Brasil em extensão. Já pensou? Que coisa, né? Muito bom, muito bom. Vai ser muito bom esse bate-papo. Antes de a gente começar o bate-papo efetivamente aqui, vou pedir para você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e, sem dúvida, isso vai ajudar o canal a ficar mais conhecido para que mais empreendedores possam receber conteúdo de qualidade, como a gente vai ter nesse bate-papo aqui, que vai falar sobre caminhos conectados, o poder do networking e parcerias estratégicas. Vamos falar aqui hoje sobre networking. Então vamos começar explicando para você que não sabe o que é networking. Networking nada mais é que se conectar com pessoas com objetivos profissionais. Então conexões, amizades, parcerias fazem parte desse mundo do networking. O bate-papo aqui é muito interessante hoje, que tem aqui o Gil. Vou chamar assim melhor, né? Melhor. Então, tá bom. Eu alinhei com o seu mais Zé fácil. também. Acho que é mais fácil. Temos o Gil aqui, que é da era atual aí, digital, e temos alguém que construiu um excelente networking também, assim como o Gil, mas que não pegou, né, seu Zé? A era digital. Vai ser muito legal o bate-papo aqui. Vamos começar com o seguinte tópico, ó, conexões que transformam. Começando com o seu José. Nós sabemos, seu Zé, que o senhor construiu uma carreira brilhante em uma das maiores empresas do país, né? Como é que o senhor enxerga o papel do network, essa conexão com pessoas na jornada do senhor? Bem, eu vou dizer para vocês uma coisa que pode parecer estranha. A minha verdadeira vida é uma história de amor. Porque eu sempre fui uma pessoa muito controvertida, muito mal resolvida, muito raivosa. E a partir do momento em que eu consegui superar todos esses problemas, eu comecei a sentir a necessidade do amor. Tanto é que quando eu recebi o título de cidadão ituano, eu não vou falar sobre as tradições de Itu,
não vou falar sobre nada referente ao Manifesto Republicano. Eu vou falar de amor, o meu amor por Itu. E a minha vida, eu acho que construiu sobre esse patamar. A partir do momento que eu deixei de ser uma pessoa controvertida, que eu me encontrei, foi uma história de amor. Amor com as pessoas, eu gosto de gente. E a minha carreira profissional eu construí em cima dessa palavra. Eu nunca na minha vida, por exemplo, cheguei numa empresa e fechei a porta do presidente. A minha porta era aberta e eu dizia, aqui pode entrar desde o segurança, a pessoal da limpeza, diretores, gerentes, seja quem for. Qualquer funcionário não precisa pedir autorização. É só vir à minha sala. E eu acho que isso deu certo. Porque em todas as empresas que eu fui, a melhor recordação que eu tenho são as plaquinhas de prata, não dos diretores, dos sócios, mas dos funcionários. E isso é um galardão para mim. Porque eu tenho uma porção de plaquinhas de prata de embaladoras, seguranças, chefias. Quer dizer, isso para mim é muito gratificante. E eu vivo numa atmosfera, sinceramente, pode parecer piegas, mas é verdade, de amor. Que bonito. Tanto é que eu sou casado com a mesma mulher há 58 anos, que começou com uma grande história de amor e continua como uma história de amor. Que legal. Bonito isso. Fiquei até emocionado de ver. Que legal. Muito bom. Ô, seu Zé, mas aí só para fazer o senhor pensar por outro lado. Tá? Então, o Roberto tocou no ponto conexões e tal, e aí o senhor falou sobre sua conexão, tirando todo o lado poético e bonito que o senhor trouxe, claro, do amor, da porta para dentro de uma empresa. Fala um pouquinho do poder do network, desse tipo de conexão que o senhor tinha, etc. O senhor foi presidente de inúmeras empresas, presidente de uma associação. Então, o cara que é um presidente de uma associação, Sim. ele tem uma série de networking comercial, Sim, da porta para sim. fora. Então, fala um pouquinho como o senhor vê a importância do networking, aí agora do outro lado, da porta para fora da empresa que o senhor estava. Bom, é absolutamente necessário e absolutamente, quase que é imprescindível você ter um bom network, inclusive fora da sua empresa. Eu, por exemplo, tinha amizades com os meus fornecedores. É diferente uma negociação onde você discute apenas e estritamente aspecto profissional, mas quando você entra numa certa amizade com a pessoa, o que cria o que é mais importante na negociação, confiança. Eu negociei, por exemplo, vou dar um exemplo interessante, na Itália, e eu percebia no início, quando eu chegava para comprar matéria-prima, tinha um determinado fornecedor, muito simpático, mas ele gostava de me dar bebida. Ele queria que eu bebesse para ficar mais maleável, mais fácil para ele. Óbvio que eu percebi logo a esperteza dele. Eu ia me deixar enganar, seu Zé. Moral da Vinhozinho história, italiano. em Roma. Não, e esse cara ficou amicíssimo, meu. Porque eu disse um dia para ele, escuta, não adianta você fazer isso. Você quer ter minha amizade? Não precisa de bebida. E nós ficamos amicíssimos, a ponto dele ser um dos meus principais fornecedores. O que é isso? É confiança. A confiança é absolutamente necessária. Para fora do portão da empresa, para outro lado, você tem que ter confiança. Se você negocia sem confiança, nunca será um bom negócio. Sempre dizem, né, o negócio é bom quando é bom para os dois. E é bom para os dois quando existe confiança. E só você vai descobrir que é bom para os dois porque se você tem confiança. E eu sempre procurei isso como matéria-prima da minha atividade profissional. Que legal. Muito Muito bom. interessante, muito bom. E Gil, queria perguntar para você se você tem alguma experiência em que você viu o poder do networking, ter contato com pessoas, conexões, alguma situação que você viu assim, puxa, ter essa conexão aqui virou o jogo. Olha, eu acho muito interessante quando o seu Zé fala
de confiança. O network, além de tudo, ele não deixa de ser uma relação de confiança, né? Eu acho que o network é muito importante e, para mim, é muito interessante. Eu vou tentar fazer um briefing bem rápido. Quando, na primeira fase da minha carreira, quando eu saio da Metalac e vou tentar empreender nesse país, fico fora por 8 anos da indústria. Aí fui bem sucedido, até que diante de todas as dificuldades, e no meio eu estava como gestor de um restaurante. Esse restaurante era do meu sogro, e eu fiz amizade com o presidente, que foi meu presidente depois, o Paulo Flávio. Fizemos uma amizade ali, no restaurante. Esse restaurante nosso não ia tantos clientes e tal, e daí eu segui a carreira. Nós, 2 anos depois, nós montamos uma casa noturna. Olha só como vão se encontrando. Olha a relação de confiança. Eu passei, ambos, né? Tanto ele a mim, quanto eu para ele, passamos uma confiança bacana, né? Aí eu volto a encontrá-lo na inauguração de uma casa noturna e ele começa a observar a forma de eu atuar no comércio, então, que eu já era sócio com o meu sogro. E daí vem o primeiro convite. Poxa, eu precisava ter um executivo tal na minha empresa como você. Daí eu falo para ele: poxa, Paulo, é bacana a nossa amizade e tal, essa relação de confiança que nós temos, mas eu saí da indústria e tal, dá uma pensada. Aí ficou um namoro ali e tal. 2 anos depois, eu já era gestor industrial dele, reportando a ele, e as mesmas práticas do networking que ambos presenciaram a força da ferramenta, ele viu em mim um instrumento de mudança para a empresa dele. A gente chega, né, em determinado momento da empresa, acho que o seu José sabe bem do que eu vou falar, eles tinham um portfólio fabuloso de 120 SKUs e exploravam 8. Eu chego e me deparo com aquela situação, falo: a gente tem que... Só vou te pedir um parênteses, se você puder explicar o que é SKU, só para quem está assistindo. Ah, para quem está assistindo. O SKU nada mais é do que são itens que a empresa oferta no mercado. Na época, então, eram embalagens, que o mercado pouco conhecia. E daí a gente traz algumas práticas, Fabris ali, ações porta afora, alianças estratégicas, grandes redes, e a gente vem e revoluciona depois, com maior poder de compra, com maior recurso, com a relação de confiança baseando tudo que estava ali na mesa. E 3, 4 anos depois, em 2016, 2017, eu já há 9 anos lá, a empresa alcançou uns patamares fabulosos de faturamento. Então, quem me levou para uma posição de destaque foi um network adquirido dentro de uma empresa que nós tínhamos, que era o restaurante. Então, essa confiança, embora o networking ele tem várias formas de você interpretar, às vezes a pessoa não consegue exemplificar ou até aplicar no dia a dia o que é realmente o network. Às vezes a pessoa ela se deixa levar um pouco pelo ego, um pouco pelo oportunismo e acaba um pouco marginalizando isso. Eu acho que o network é uma importante ferramenta, mas é como o seu Zé falou, e tem que existir uma relação de confiança andar lado a lado. Me parece que ela não pode ser uma coisa estritamente profissional, né? Tem que existir um laço, né? Exatamente. Vendo uma matéria outro dia que nós somos muito emocionais. Foi feita uma pesquisa, essa pesquisa está no Data Sebrae, que mostrou, a pesquisadora ela entrevistou centenas de empreendedores na região de Jundiaí e mostrou que a decisão desses empreendedores que ocupam altos cargos, ela na sua maior parte motivada pela parte emocional, não pela razão. Então, eu acho que essa questão de laço, que o senhor Zé bem colocou, o amor, né? A relação pessoal, acho que pesa muito na hora dessas conexões se transformarem em oportunidades de negócio também, né? Pesa sim. O seu Zé relata para nós aqui antes do programa que executivos de um grande laboratório o abordaram para que ele retornasse e fizesse o belíssimo trabalho. Então,
A parte fora, ela tem essa sensibilidade do que ela vai trazer para dentro. Ó, eu vou utilizar essa ferramenta, esse network, eu conheço esse executivo, eu conheço esse colaborador, e eu sei que, de alguma forma, ele tem a percepção de quem ele está trazendo, ele tem que ter, que o oportunismo não vai estar ali. É óbvio, o empresário, ele utiliza isso para quê? Para uma atividade fim dele, que é o lucro. Ele precisa ter usar o network para trazer para dentro um grande executivo, né, para aplicar as ferramentas mais importantes para a obtenção do lucro, para equilibrar o clima motivacional, seus processos. Enfim, eu acho que é um pouquinho de tudo. Ela é uma ferramenta importante, organizacionalmente falando, mas ela tem muito sentimento, ela tem muito amor, ela tem uma relação de confiança incrível. Aí, se você souber usar, vai ser totalmente benéfico para a empresa. Legal, muito interessante. Seu Zé, passando agora para a questão de parcerias estratégicas, né? Que qualidades o senhor vê, assim, sejam pessoais, sejam mais profissionais, que o senhor caracteriza assim, esse aqui é um parceiro ideal, quero essa pessoa como meu parceiro? Olha, eu vou contar uma coisa aqui interessante, porque na minha vida profissional, eu negociei muito no exterior. Então eu negociei com a Dinamarca, com a Suécia, com os Estados Unidos, com a França e com a Itália, principalmente, e Espanha. O que me parecia sempre é que você vai buscar os seus fornecedores fora e você tem que ter com eles, volto a falar, uma relação de absoluta confiança. Para você conseguir essa confiança, não é fácil. Por exemplo, o brasileiro, que é muito emocional, tem mania de dizer assim, olha, eu faço uma feijoada, vai lá em casa comer uma feijoada para um estrangeiro. Isso soa muito estranho para eles, porque o europeu é distante. Não existe essa intimidade pessoal. Ele trata muito bem você, você trata muito bem ele, mas a intimidade pessoal não existe. Então eu vou contar um caso de como é que eu consegui uma parceria estratégica usando o que nós brasileiros temos de melhor, que é a nossa simpatia, a nossa empatia com o próximo. Eu me lembro na Espanha, eu fui fazer uma negociação e consegui que esse meu fornecedor realmente acreditasse em mim, tivesse realmente uma relação um pouquinho além da relação estritamente comercial. E essa parceria virou uma parceria estratégica porque, pela primeira vez, ele mesmo disse isso para mim, eu fui convidado para jantar na casa de um espanhol. Isso é absolutamente inédito. Eles não fazem isso. Nós, brasileiros, temos essa... Eles não convidam você para... Eles convidam para um bar, eles convidam para um restaurante, mas jamais para a casa deles. Trazer em casa. Esses, na Espanha, era um italiano morando na Espanha. Ele virou um parceiro excepcional meu, dando, inclusive, para mim, para a nossa empresa naquela época, condições muito boas de negociação, e me convidou para jantar na casa dele. Ele era um italiano morando na Espanha, fez uma macarronada para mim, o que é uma coisa absoluta. Ele mesmo disse isso, olha, eu nunca convidei ninguém para jantar na minha casa, entrar na minha intimidade, mas nós fizemos uma amizade e que hoje, estrategicamente falando, ele falou, você é muito importante para mim e eu sou muito importante para você. E foi. E verdadeiramente, estrategicamente, foi muito importante para nós dois. E sabe o que é interessante do que o seu Zé fala? E aí, hoje a gente vê que tem mudado um pouco, e aí quando a gente fala de networking, confiança, intimidade, foram as palavras citadas aqui. Confiança, intimidade, e ele fala que o europeu é assim. E realmente hoje nas grandes empresas, o Gil está lá na Shuttle, eu também estou por lá uma vez por semana, a gente percebe que existe um negócio chamado compliance,
que é completamente diferente do que o brasileiro sempre fez na tua vida toda em relação a essa questão de ganhar confiança, de networking, etc. É verdade. Aí vai para o papel europeu que o Exatamente. senhor citou aí, que o cara gosta de uma distância, é um negócio estritamente técnico, é o teu preço com o Exatamente. meu, é a tua entrega profissional com a minha. Completamente diferente da nossa cultura. Né, Suzana? Completamente diferente. O europeu, ele mantém uma distância profissional, assim como o americano. Eu negociei com americanos. O americano é o mais frio de todos os negociantes. Por quê? Porque o americano só confia numa coisa chamada contrato. Para ele tem que estar no Ele tá no contrato. papel. É. A conversa não vale nada para ele, entendeu? Mas eu negociei com americanos a ponto de uma ocasião ser convidado para andar na lancha de um dos meus fornecedores na casa dele. Por quê? Porque eles ficam assustados, às vezes espantados de ver a nossa naturalidade, a maneira como que nós conseguimos conquistar a confiança. Agora, é óbvio que tem muito malandro. Sim, tem quem se aproveita. Tem gente que aproveita, mas quando ele sente que você é uma pessoa séria, né, ele te abre as portas. E como romper, seu Zé? O senhor falou do resultado final, essa proximidade incrível que o senhor teve com a pessoa na Espanha, o americano. Agora, como romper essa barreira? O que o senhor fez? O que o senhor entende ser o segredo para ter as portas abertas com esse tipo de pessoa? Bom, existe uma coisa que você percebe claramente, que chama-se autenticidade. Se você consegue se expor com autenticidade, a pessoa percebe. Se ele percebe que você está jogando com ele, morreu. Mas se ele percebe que você é uma pessoa naturalmente autêntica e o que você fala e a sua conduta é respaldada pelos seus atos, está tudo resolvido. Por exemplo, se a pessoa falar, você consegue me atender com isso aqui, o senhor sabe que não consegue, o senhor é sincero, não Isso, consigo te atender com isso. Claro, já me aconteceu muitas vezes de ter dito não e receber não, com a maior sinceridade e honestidade possível. Aliás, eu vou dizer para você, eu fiz algumas negociações muito interessantes na Dinamarca. A Dinamarca é um país que nós brasileiros não O povo mais conhecemos. feliz do mundo. É. E é um povo Tratado como tal. muito. O nível do dinamarquês é altíssimo. Tanto que quando eu fui recebido no aeroporto, eu pensei que o motorista era o diretor da empresa, porque eles são cultos, eles têm... Agora, o que você tem que mostrar para eles? Que você é uma pessoa sincera. Isso é absolutamente alto. E a malandragem pode até enganar no começo, mas ninguém engana por muito tempo. Entendeu? Então, isso é muito importante. É você conseguir a confiança e ter, digamos, uma coerência nas suas atitudes. E a coerência que te vai dar a credibilidade que o seu parceiro exige. Muito interessante o senhor falar isso, porque a gente está num mundo Ó, o que... seu Zé não, são 6h25 da noite, e o seu Zé não chegou o almoçou chazinho, ainda. né? Ó, já não almoçou. Chegou o almoço aí, seu Já Zé. que o seu Zé não almoçou ainda, chegou o almoço aí. Eu não Pega almocei aí, Gil. mesmo. Não, obrigado. Fica à vontade. Só o pessoal de casa não vai poder pegar, não Eu tem vou jeito. comer porque eu não Ainda, almocei. por enquanto, ainda não dá para mandar pastel É. pelo YouTube, mas não sabemos daqui a tempo, né? Nossa, que delícia, gente. É, coisa boa. Gil, queria te perguntar também como é que você aborda esse processo. Por exemplo, você viu uma empresa, uma pessoa física, seja lá quem for, e você fala, puxa, esse aqui é bom me aproximar desse aqui. Como é que é esse processo? Ele é mais intuitivo ou existe um método para você fazer isso? Como é que você aborda isso? Bom, muito boa pergunta. Eu acho que o ser humano hoje é muito dinâmico. O ser humano muda rapidamente. A percepção sempre vai falar mais alto. Eu acho que o seu Zé falava aqui que o não colocado da forma muito coerente, ele nos impulsiona. Né? Ele é um conceito de valor. Hoje na Shuttle, o Gabriel tem compartilhado comigo algumas dores lá, e para a Shuttle fazer hoje o que muitos transportadores não fazem,
é uma luta. Nós precisamos de um material humano. Para que esse material humano seja totalmente estratégico, a lição dentro de casa ela tem que ser muito, muito, muito bem feita. Hoje você fala, como é que você, uma pessoa física, como é que você se aproxima? Hoje nós temos aí uma equipe, né, que tenta dia e noite lá desbravar novos horizontes lá comercialmente falando. O sentimento de dono que você tenta passar para essa pessoa movimenta um pouco essa captação. Mas como eu falo para você, é muito difícil você ser estratégico hoje, olhando para as empresas que têm a tomada de decisão lá. A proximidade, antigamente, ela já não existe mais hoje. Então, por mais que você tenha uma percepção fantástica na captação dessa pessoa que você julga ser estratégico e objeto até de transformação futura, chega ali na frente, por mais ações que você impute para que ele vá para o mercado, do outro lado, tem pessoas com uma caneta na mão que não conhecem, né, ou não se recusam. Você quer olhar, você quer saber um pouco da história. Então, é complicado, Roberto. Mudou muito essa frieza que o seu Zé cita antigamente aqui, que antigamente ele frisou agora há pouco, mesmo no Brasil ela já existe hoje. Hoje ela já existe. Você tinha uma proximidade maior, né, dos departamentos que tomavam uma decisão. Até complementando um pouco o que o Ju falou, Roberto, e aí pela convivência que tenho lá e nesse período lá na Shuttle e a vivência no controle contábil, são mundos completamente diferentes. Chazinho. O que nós vivemos, né? Uhum. Nós somos uma empresa de contabilidade, prestadora de serviço, focada na pequena e média empresa, com uma relação muito mais íntima com o empresário, com o diretor, com o presidente, etc. Eu te digo que hoje eu vivo de network. É um B2B na veia, né? O meu ganha-pão é o network. Para quem não sabe, só abrindo um parênteses, B2B é negócio para negócio, empresa para empresa. Então, assim, no nosso escopo, no nosso mundo empresarial, o networking talvez faça até mais diferença, e talvez da maioria dos nossos clientes também, que são pequenas empresas, pequenos negócios, médios negócios, etc., faz talvez mais diferença do que no alto negócio, né? Então, uma indústria, uma transportadora de indústria, porque lá cai nesse negócio de compliance, cai no europeu, que é mais frio, cai no cara que separa, na frieza. Cai no cara... aqui a gente almoça com o cliente, toma cerveja com o cliente, Roberto, convive, por mais lá que, não. Por mais que você coloque a sua proposta de valor, por mais que a Shuttle faça tudo aquilo de forma correta, o que muitas transportadoras não fazem, o tomador de decisão, ele é um europeu. Que não tem a relação com você. Que não tem a relação e não quer ter. Ou um japonês. E nada contra o japonês, nada contra o europeu, nada disso. Eles são fantásticos. É só falando da frieza. Ele tem uma frieza de trabalho diferente. As pessoas que estão lá, os tomadores de decisão, como o seu Zé já foi, né, como a gente tenta ser, reportando ao nosso presidente as melhores ações, você não consegue, por mais que, às vezes, semanalmente, nós somos abordados. Quais os resultados nessa prospecção? Conseguiu chegar naquela pessoa tal? Então, nós estamos falando de network, né, de percepção, da pessoa que vai fazer a diferença, mas do lado de lá nós temos um grande paradigma a ser quebrado. As pessoas hoje, está muito cômodo para eles lá, para o tomador de decisão lá. Então, o network para esses grandes não existem, eles dificultam. Enfim, eu acho que é a batalha do dia a dia. Né? Então, eu acho que é bem bacana, mas é um pouco, respondendo a sua pergunta inicial, é um pouco, sim, da percepção, é um pouco de passar para ele um sentimento de dono e realmente uma linha de visão. Nós estamos aqui, nós precisamos chegar ali. Forneça para nós o que de fato você tem, quais os seus caminhos para chegar onde nós precisamos. Legal. Mudou um pouco. Legal.
Eu queria entrar num aspecto agora que é bem interessante. A gente lá no escritório agora tem uma gestora de RH, né? Que é uma psicóloga, a Carol. Um grande abraço para a Carol. E ela fala algo muito interessante. Na contratação de funcionário, embora estamos falando aqui de uma outra relação, que é uma relação hierárquica, né? Não é um funcionário, não é um parceiro de negócio. Você geralmente contrata pela parte técnica e você demite pela questão pessoal. Comportamental. Exatamente. Sim. Então, assim, eu quero saber o que você tem de experiência, se você sabe usar esse sistema e tal. Tem isso? Beleza, contrata. Só que aí a parte comportamental, como o Gabriel falou, às vezes é um motivo de empurrar a pessoa pelas portas do fundo. Aí ela fala assim, por que não inverter isso, né? Por que não trazer a pessoa pela parte comportamental, que talvez é o que efetivamente mais seja importante para a empresa, porque se ela não tem a parte técnica você ensina. Sim. Comportamento é muito mais difícil desarraigar o que a pessoa tem e ensinar um novo comportamento. Baseado nisso, trazendo daí, não pela parte hierárquica de patrão-funcionário, mas para a relação de parceria, seja clientes, fornecedores, o que vocês consideram mais importante? Para os dois agora, começando pelo seu Zé. A parte técnica ou a parte pessoal? Atitude. Eu já vi grandes, pequenos gênios não fazerem carreira por falta de atitude. E já vi pessoas normais, sem grandes atributos, mais normais, Speak too much, né? Fala muito, né? Pode subir subir. porque tem bom relacionamento, porque tem boa atitude, porque é construtivo. O sujeito que vai para dentro de uma empresa, ele está dentro de um grupo. Se ele é uma maçã não muito saudável, ele é expelido. Se ele é uma maçã saudável, ele sobe. Então, eu acho absolutamente fundamental a atitude. Interessante, muito bom. E você, Gil? Eu acho que é legal. Eu tive uma mentora na Fundação Dom Cabral que ela falava assim, contrate caráter e treine habilidade. Perfeito. Eu acho que Perfeito. é muito fantástico. Isso eu carrego comigo. Eu acho que mais do que nunca, as empresas não contratam a gerente de RH, que eu ouço falar muito bem dela, do controle contábil, ela sabe muito bem disso. Custa caro para a empresa. A captação, você contratar, você orientar. Eu acho que são fases de orientação, treinamento e cobrança. Orientação, treinamento e cobrança. Eu acho que as empresas elas não foram concebidas para mandar ninguém. Contrato para mandar embora. O que acho que a gente tem que começar a analisar no contexto geral, porta dentro e porta fora, já respondo sua pergunta, é ter mais do que nunca o briefing inicial é muito importante, seja ele porta dentro ou porta fora, vou negociar com você ou com você. Você tem um pouco disso. Poxa, esse cara... Nós tivemos várias experiências recentes, o Gabriel. Uma, eu não vou citar aqui o nome do laboratório, porque eu não posso. Mas, seu Zé, foi uma decepção incrível. Depois dos bastidores a gente conversa. Demandou tempo, o Gabriel sabe, recurso, projeto para o controller terminar e tal. E chegou, faltou índole do executivo lá fora, porque a gente apostou tecnicamente, né? Não na atitude, não tivemos a percepção necessária. Então, acho que as empresas, nós da Shuttle sofremos, né? O controle contábil, as demais empresas também, porque está muito difícil de contratar hoje. Hoje está muito difícil de contratar. Mas eu defendo isso. Contrate o caráter e treine habilidades. Oriente, treine, cobre, insista no treinamento. Eu acho que as empresas, se a gente pudesse falar para os empresários, é uma luz que acende. Eu acho que, né, o treinamento ele é muito importante, mas a percepção de um executivo sênior, ele pode ver os speak too much, que fala muito, sobe ali, e aquele talento introvertido que a vida inteira você pensa que ele está ali para ser um analista, e de repente ele é um... Né, enfim, é uma série de detalhes que elucidam uma não conformidade do mercado hoje, isso é uma judiação. Gostei da frase, contrate... Você contrata o caráter e treina a habilidade. Muito bom. Para você em casa aí, ó, que é empreendedor, fica essa lição muito interessante. Muito bom. Vamos falar aqui um pouco da parte ruim do networking. Ó, agora vamos ver, hein? Obstáculos e transformar esses obstáculos em oportunidades, né? Seu Zé,
Quando o senhor tem lá um networking, mas aí tem um problema com aquela relação, ficou desgastado. Como é que o senhor lida com isso? O senhor vê que aquela parceria é boa, ela precisa ser restabelecida. Como é que faz daí? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, a melhor matéria-prima que uma empresa pode ter são seus recursos humanos. Melhor matéria-prima. Você investe muito, você gasta muito na formação de um bom funcionário, de um bom gerente, de um bom executivo. Então, você tem que preservar muito isso. Quando essa relação, por alguma razão, fica desgastada, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar recuperá-la. Primeiro, identificar se esse desgaste é originário de um problema de caráter, ou um problema de gênio, ou um problema de temperamento. Né? Mas se você identificar que não há problema de caráter, eu acho que tudo que você investir para recuperar essa relação é importante. Agora, se for uma questão de caráter, elimine rapidamente, porque uma maçã podre apodrece todo um cesto. Ficar insistindo demais em alguém que você vê que não tem o caráter... Não vale a pena. Não vale a pena. E o senhor acha que, por exemplo, o senhor falou assim, se não é um problema de caráter, invista, porque vale a pena restabelecer essa parceria. O senhor acha que isso requer humildade? Fala um pouquinho sobre isso também. Eu acho que a humildade passa a ser a coisa mais importante que você pode ter numa empresa. A soberbia não leva a lugar nenhum. Ao contrário, a soberbia só leva a enganos, a erros. Soberba precede a queda, né? Exatamente. Então, quanto mais você for uma pessoa que se coloca ao nível dos demais, com humildade, com carinho até. Pode parecer estranho usar essa palavra carinho. Não, eu acho fundamental. Mas eu já Nos usei, dias de hoje. Mas eu já usei isso. Eu tive um funcionário, que eu não vou citar mais dados, que tinha um problema seríssimo de família. E o rendimento dele era muito ruim por causa disso. Ficou muito desgastado. Eu tive uma conversa pessoal com ele, com todo cuidado, com todo respeito, evidentemente, para não invadir a esfera pessoal. Eu consegui perceber que o problema dele era familiar. E no momento em que eu dei a mão a ele, que eu consegui que ele superasse esse problema, todo o desgaste desapareceu. Ele voltou a ser uma pessoa altamente produtiva. Por isso é que nas empresas que eu trabalhei, eu costumava ter, na área de recursos humanos, uma pessoa chamada assistente de pessoal. O assistente pessoal nada mais é do que uma pessoa com formação de psicóloga, que dava assistência às pessoas que estavam, vamos assim dizer, titubeando, que estavam falhando. Tal. E essa assistência a eles era muito importante, porque às vezes você condena uma pessoa sem saber pelo que ele está passando. Está passando por um problema que você poderia estar passando. Fundamental. Fundamental. Então, eu vou voltar a usar essa palavra que para mim é muito importante dentro da empresa, que chama-se carinho. Você tem que ter um certo carinho com as pessoas. E o carinho faz com que as pessoas se abram com você, confiem em você e acabem se recuperando de algum problema pessoal que pode afetar o seu desempenho. Muito interessante o senhor falar isso, porque assim, a gente vive numa época da administração com a assertividade de máquina, né? Sim. Infelizmente, Lean manufacturing. A internet, inclusive, ela foi um obstáculo à conversa pessoal, porque você começa a conversar por mensagens. Isso eu não acho bom. Eu acho que, claro, tem os lados positivos, sim, mas tem um lado negativo de afastar as pessoas. Eu acho que é imprescindível numa empresa
que você tenha uma certa proximidade. O calor com aquele que humano presta ainda, serviço. né, seu José? Você vai jogar alguma coisa dessa pergunta pro Giovanni agora? Ou senão Não, pode... Não, pode. Deixa o Giovanni falar, depois eu só complemento. É nesse item ainda que você vai? Sim. Então tá. Eu acho legal isso, Roberto e Gabriel, porque o que o seu Zé fala é traz muito à tona as dores que os empresários têm hoje. O ser humano, nem tudo é dinheiro, nem tudo é salário, nós já falamos isso. Eu tenho altas trocas com o Gabriel. Semanalmente nós conversamos muito, são dores que todos os empresários têm. Eu acho que o ser humano, ele é pautado em três pilares do conhecimento. Ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser notado, e ele tem que ser amado. Amado, carinho. Tá? É reconhecimento, ser notado ali. É óbvio que o melhor remédio que você vende é aquele que está bem mais colocado na prateleira. Então não adianta um fator de introversão, mas quando debanda um pouco, você fala, quando você vem a pergunta e fala, né? Como que você recupera? Para a empresa, mandar embora é muito fácil. O RH está aí, faz os cálculos, faz aquilo. O difícil é você recuperar. Como que você recupera? Salário não, aplicando uma teoria, né? Porque tem que ter conhecimento, habilidade, atitude, é fato, isso é acadêmico. Mas mostrar para ele que ele é reconhecido, que ele é parte presente, que ele é parte do negócio todo. E você... Essas aplicações vão te dar se é um desvio de caráter ou não. Porque o difícil é você recuperar aquela pessoa que é extremamente estratégica para o seu negócio. Mas por algo ela está passando por um momento. Nós tivemos isso aí e eu acho que é fundamental a proximidade. O seu Zé traz aqui de forma muito, muito clara sobre o assistente de pessoas hoje. Hoje nós temos analista, temos assistente pessoal, mas, por exemplo, o setor de gente nunca teve tão em alta. É preciso descer. Eu vou falar de uma forma de chão de fábrica, mas numa transportadora é no pátio, na produção é no chão de fábrica. É importante esse workshop semanal do RH. Passa uma confiança para o empresário que ele está no rumo certo, que a equipe dele está cuidando de gente. Porque em determinado momento vai aparecer a patologia organizacional, que é um desvio de caráter, mas esse funcionário extremamente estratégico, no momento... O que nós fizemos? Nós fizemos isso, no senso de pertencimento, né? Reconhecemos ele, fizemos ele ter a visão que ele é notado, que ele é importante para a empresa e que ele sente que ele está acolhido pelo RH e pela organização. Acho que é muito importante. Roberto, eu queria viajar um pouquinho. Tudo isso que a gente começou falando. Vamos falar sobre networking hoje. Aí você fez uma pergunta baseada em desgaste. Acho que talvez até quando você fez a pergunta, talvez você imaginou até que o seu Zé e o Giovanni falassem um pouquinho sobre o desgaste na relação do networking porta fora da empresa, talvez. Sim. E nem tanto porta dentro. E faz parte, né? Então, dentro também você tem um desgaste com o teu colaborador, com o teu gestor, com tudo ali. Aí o seu Zé veio e falou assim, a internet afasta as pessoas, etc. Para mim, tudo isso, todo esse raciocínio se baseia numa única questão, tanto em recuperar o desgaste do networking, quanto salvar o colaborador ali que não está performando por um problema pessoal, etc. Tudo isso. Todo esse raciocínio que a gente fechou agora aqui em 5 minutos. Comunicação. As pessoas se comunicam cada vez pior dentro da empresa. É uma não conformidade incrível. Isso é impressionante. Então, assim, a pessoa se destaca hoje porque ela se comunica bem. O empresário se destaca porque se comunica bem. É uma competência muito procurada hoje. Exatamente. Então, assim, para o empresário que está aqui, que chegou até aqui na nossa conversa, que está nos assistindo, cara, comunicação hoje no mundo empresarial é absolutamente tudo. E isso é uma parte muito importante do network. Eu acho Tá junto, né? É atividade início, Mas e meio os e fim. efeitos colaterais da boa comunicação? Que são enormes. São enormes. Sim.
Eu vou dar um exemplo simplicíssimo de como um exemplo se comunica pela comunidade. Havia no laboratório Axê uma chefe de embalagem que se aposentou por idade, mas ela mantinha ainda uma relação, digamos, de amizade com a empresa, de amor ao trabalho. Quando ela saiu, ela foi homenageada e eu disse para ela uma coisa que para mim foi fundamental e para ela também. Eu disse: fulana, a sua vaga no estacionamento está segurada, mesmo aposentada. Você vem aqui, se quiser parar seu carro aqui, você para. Você não tem ideia de como isso repercutiu em toda a comunidade. Ela quase morreu de alegria porque se sentiu acolhida. O dia que ela viesse à empresa, a vaga dela estava lá. E todos os demais, ao sentirem isso, poxa, isso é um acolhimento de quem já saiu da empresa. Um senso de pertencimento. Entendeu? Isso que nós falávamos. E foi, talvez, das coisas melhores que eu fiz, num lampejo momentâneo, de dizer, bom, o funcionário é mais importante, o ser humano é mais importante do que as máquinas e os equipamentos. E isso deu certíssimo, porque teve uma repercussão enorme na comunidade. Uma coisa simples. O senhor falou do ser humano. A Carol, lá, nossa gestora de RH, que é psicóloga, ela falava uma coisa que eu gosto muito. A gente faz um encontro de alguns clientes, né? A gente está tentando trazer todos os clientes no escritório O café, né? mensalmente. Eu acho bacana. Que é o café com o cliente. Aos pouquinhos a gente vai convidando até conseguir trazer todo mundo. E a gente traz conteúdo e uma coisa que ela fala que eu gosto muito é assim: seus clientes são pessoas, seus fornecedores são pessoas, seus parceiros de negócios são pessoas, seus funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Não tem negócio. É verdade. É fantástico isso. bem por aí. Fantástico. É bem isso mesmo. Hoje, como o seu Zé falou, é a força motriz hoje de qualquer empresa, é o material humano, é o capital humano dele. Seja da base, né? Seja a base, seja o tático, seja a base operacional, o tático e a estratégia. Você precisa. E essa São coisa eles que o Gabriel movimentam. comentou de comunicação, eu acho bem interessante. Ele falando isso me veio alguns estalos aqui na cabeça. Que a gente, às vezes, como o Gabriel falou outro dia, num bate-papo que a gente estava tendo, o óbvio, às vezes, tem que ser dito, né? Sim. Às vezes você subentende que aquela pessoa já imagina que você pensa de tal maneira. Não. Mas você precisa dizer Não, o óbvio. Viu? E o WhatsApp, na minha opinião, para muita coisa relacionada à comunicação, atrapalha demais. Demais, Gabriel. O Demais. comerciante lá que tem aquela distribuidora, que tem o negócio dele, tá com uma relação meio desgastou um pouquinho com o cliente, não sei o que lá, ele manda uma mensagem por escrito, completamente sem emoção, sem ninguém. Cara, se ele que passar, se ele falar, vamos tomar um café? Sem contar que Vai ele tomar dá um um café print, e tal. sem contar que ele copia ou manda a resposta que era para o seu Zé para o cliente. Nada substitui o ser humano. Não. Nada. E essa proximidade que precisa. Um sorriso ou uma expressão facial cara a cara tem um significado. Uma escrita não tem. Resumindo, desgastou a relação, senta na mesa e bate um papo. Eu acho que a proximidade hoje, ela fecha qualquer negócio. É o que eu falava para você. Quem está com a caneta hoje está numa posição privilegiada. A tecnologia, por isso que muda um pouco quando você fala do início do network antes e agora, né? Com a tecnologia, com as redes sociais, que atrapalham, colabora para muita coisa, mas atrapalha muito. O que ela mais atrapalha é que quem está lá com a caneta na mão para tomar uma decisão mais assertiva está muito longe. Vocês entendem, então, que essa proximidade humana, para concluir... Fundamental, insubstituível. Eu acho que isso até deve ser levado em conta. Olho no olho. Na era do Zoom, do Google Meet. Claro que tem seu valor, Claro. mas é importante, acho que, estar com a pessoa... É importante entender
que nem tudo deve ser dito através da internet. É importante entender que o cara a cara é muito importante. A expressão facial, a maneira como você fala, pode ter uma interpretação muito diferente da maneira como você escreve. Interessante, muito É bom. a postura das reuniões via Teams, com supplies, né, com suprimentos, compras, com grandes diretores, via Teams, não tem a sinergia que nós estamos tendo aqui em 4 pessoas, mais o pessoal da produção. Aqui nós estamos muito próximos, né, emanando coisa boa, né, trocando conhecimento. O seu Zé fala, lá em determinado momento da época da experiência dele, que o não numa negociação ali é muito interessante. Nós, na seara de serviços, o não para nós definitivamente nos tira de qualquer coisa. Às vezes a gente tem que fazer, porque é serviço, é diferente de uma indústria de transformação, onde você fabrica e distribui, vende e distribui. Então são pontos de vista diferentes aí de um mercado bem turbulento, bem Sem dúvida. dinâmico e turbulento. Sem dúvida. Vamos passar aqui agora para o seguinte aspecto, né? Aumentando o network. Para o empresário que está assistindo a gente em casa e ele se vê assim, ó, eu não tenho muito network, eu não tenho essas conexões maravilhosas que o seu Zé teve na vida, que o Gil tem agora, mas eu queria aumentar, eu queria estar mais próximo de pessoas que têm essa dignidade, que vão me ajudar, que eu vou ajudá-las também. Ou as minhas conexões são ainda muito pobres, com pouca relevância. O que essa pessoa faz? O que o senhor diria para essa pessoa, seu Zé? Em primeiro lugar, procure os seus fornecedores, porque eles são aqueles que alimentam a sua empresa. Seja de serviços ou produtos. Exatamente. Eles é que alimentam a empresa. Então, procure esse network com os fornecedores. Segundo, os seus clientes, porque são eles que fazem a sua empresa sobreviver, são eles que compram os seus produtos, são eles que fazem a avaliação negativa ou positiva. Então, é muito importante esses 2 polos, o fornecedor e o cliente. Absolutamente importante. O senhor diz de chegar e ser bem transparente, olha, o que eu posso melhorar? A aproximação com eles é importante, porque volta àquilo que nós dissemos no começo, que é confiança. Na hora que Exatamente. o seu consumidor tem confiança em você, está liquidado o assunto. Na hora que o seu fornecedor tem confiança em você, idem. Então são 2 polos absolutamente importantes, onde você tem que infundir neles digamos, a transparência, a confiança. E como é que faz essa proximidade? Chama para tomar um café, para almoçar junto, paga um almoço para ele? Eu acho que o contato pessoal é muito importante. Infelizmente, eu sou de uma época anterior em que a gente tinha muito contato pessoal. Tinha muito. Hoje Saudade. a internet afastou as pessoas. É um erro. Eu acho que não existe nada que substitua o contato humano. No contato humano você vê uma expressão facial, você vê um olhar, você vê um meneio de cabeça, você vê, enfim, a intenção da pessoa que está expressa no contato pessoal. Na velocidade Então, da negociação, exatamente. né, seu Zé? Eu sou inteiramente a favor do contato pessoal. E você, Gil, o que você acha que a pessoa pode fazer para romper essa barreira? Eu tenho poucas conexões, queria ter mais. Sabe o que eu acho legal? Vindo mesmo na linha do seu Zé, que ele tem toda a propriedade e toda a razão no que ele falou, mas eu acho que os jovens empresários que estão totalmente conectados, alguns mais introvertidos, outros, né, mais falantes, mais... Eu acho que é o seguinte, ele tem que monitorar a cadeia dele no todo, qual o meu mercado, além de tudo que o seu Zé falou. E ele tem que fazer o quê? Estar presente. Estar presente. Olha, o meu mercado de atuação é X, ele tem que ter essa expertise, ele tem que ter o insight de onde estar, quais workshops, quais feiras,
onde o círculo de amizade está mais focado, mais centrado, a minha rede, o meu contato, o meu network que eu desejo, o que ele gosta de fazer, onde ele frequenta, poxa, é para mim, não é? Ele tem que ter esse feeling, né, de fazer a propaganda dele se mostrar, dele se colocar. Porque o network, se você não tiver base, foco, você faz um network a cada esquina. Eu vou numa várzea, num jogo de várzea, eu vou no supermercado, eu vou no açougue. Então, eu acho que o empresário que está assistindo, né, seja ele da tecnologia, da indústria de transformação, ele tem uma base inicial da onde ele quer. Ele precisa saber onde ele está e onde ele quer chegar. E daí saber as feiras, enfim, é a bela e velha receita lá de se vender, né? E acho que é um pouco mais ou menos... E a aproximação, nada de cartãozinho, nada. É cara e coragem mesmo, garra e bater na porta lá, tendo a noção da direção correta a se tomar para fazer um network mais assertivo. Porque hoje você tem um network mais assertivo, que você pode construir aos poucos. A gente sempre brinca que o lago enche de água aos poucos. Com o network não é diferente. Legal. Porque as pessoas, até para receber uma conexão nova, uma amizade, as pessoas estão meio restritas. E isso torna a distância cada vez maior. E não menospreza a conexão, né? A conexão que você fez hoje, que você pode imaginar. Exato. Mas será que... Não, lá na frente ela pode representar algo na tua vida. Então, é uma ferramenta poderosíssima para isso ainda, mesmo que na distância, é o LinkedIn hoje. Eu não digo nem o Instagram, mas o LinkedIn, para fortalecer e tornar o network mais assertivo, ainda é poderoso. Sem dúvida. É lógico que o comércio varejista, você falou, o comércio varejista, aquele indústria de transformação, transportador, prestador de serviço, talvez o LinkedIn. O comércio varejista vai viver de uma questão de Instagram muito mais intensa. Muito mais intensa. Mas a contabilidade... São as ferramentas. A contabilidade tem uma possibilidade muito grande de perceber certas coisas que são muito importantes. A contabilidade, de certa forma, não é uma questão de débito e crédito. A contabilidade é o coração. Você percebe pela Vou colocar o seu Zé no comercial junto com você. Eu acho que não, porque a contabilidade, ela consegue perceber as intenções do empresário. Ela percebe o empresário que quer ser um homem de atividade empresarial séria e um homem que não tem essa rigidez de legalidade. Então, ela é o coração. Ela percebe isso. Você sabe perfeitamente quando o empresário está querendo manipular. E você sabe perfeitamente quando o empresário é aquele que quer uma atividade séria, rígida e normal. Então, e legal. Então, eu acho que vocês têm um papel muito importante em detectar essa, digamos, essa intenção empresarial e ajudar o empresário nesse sentido, a caminhar pelo bom caminho, a caminhar pela legalidade, pela responsabilidade, porque só isso é que vai fazer uma empresa crescer. Uma empresa pode crescer muito na ilegalidade, chega um momento que vem o tombo. Então, quem é que pode ajudar o empresário a não fazer essas manobras que amanhã ele levará um tombo? É a contabilidade. Sem dúvida. Seu Zé, mas fala de novo, contabilidade é o quê? Na verdade, a gente proíbe falar de contabilidade aqui, mas contabilidade coração. É o quê? Ah, então tá Coração. bom. Gostei dessa parte. Sim. Porque vocês têm o raio-x. Quem é que sabe o que está por dentro de uma empresa? Contabilidade. Não é um advogado, não é o dono da empresa, né? Porque muitas vezes ele mesmo não sabe o que está ocorrendo na empresa dele. Exato. Então vocês é que são o coração da empresa. É bem isso. A gente, o que o senhor falou, o senhor foi muito assertivo. Não porque o senhor falou bem da contabilidade, não, mas a gente é tem normal. ouvido de grandes empresas do Brasil, prestadores de serviços,
que elas estão muito se aproximando do contador. A XP Investimentos, a matéria, o Gabriel me Não, mandou você assim. veja o erro brutal das lojas americanas. Pois é. Está aí. Ou seja, quem fazia a contabilidade deles não os alertou suficientemente ou não quis alertar. Quando a contabilidade é séria, ela mostra ao empresário o caminho certo. E diz a ele, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Então, o coração de uma empresa não está nos desejos do dono, está na contabilidade. A XP fez isso. Ela está se aproximando dos contadores, porque viu que é dos que são periféricos a um negócio, Sim. os prestadores de serviços periféricos estão em volta de um negócio, que mais tem informação se a empresa tem dívida, se ele investe, se ele não paga imposto, se ele sonega, se ele tem uma rotatividade alta de empregados. É por isso que a responsabilidade da contabilidade é muito grande. Sem dúvida. Muito grande. Gal, eu queria que você trouxesse um pouquinho agora a experiência do networking sua. Eu considero você tendo um bom networking. A questão de se envolver com associações da classe. Você já foi vice-presidente da IC, né? Fui diretor, vice-presidente, presidente. Já foi presidente da IC. Hoje é diretor do SESCOM. A IC e SESCOM, para quem não sabe, são associações da classe contábil. Como é que você enxergou que isso foi um network importante para o seu mundo profissional? Roberto, eu até, em algum momento aqui para trás, eu falei que eu vivo de networking e isso não é brincadeira, não. Há 14 anos atrás, o controle contábil tinha 40 clientes, hoje são 700. Baseado muito num processo de networking, num processo de indicação da própria base de clientes, etc. Então, esse networking é um networking de prospecção de cliente. Situação 1. E a gente tem um networking da qualificação profissional, eu te diria, muito mais voltado para essa questão da IC e do SESCOM. Eu acho importantíssimo, cara. Eu sou um cara muito voltado para associação, para conversa olho no olho, para o bate-papo, para aprender junto, para cooperativismo, desculpa. Na IC, por exemplo, que é a Associação das Empresas de Contabilidade, a gente sempre teve um trabalho na cidade voltado para as demandas coletivas, para a busca de conhecimento, etc. No SESCOM ainda mais, que é o Estado de São Paulo falando, né? O Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado. Então, assim, isso permite ao empresário, muitas vezes, uma vanguarda no conhecimento de uma nova tecnologia, de um novo processo. O que a galera está fazendo? Como que o cara está conseguindo fazer a empresa dele produzir mais, gastando menos? E essa questão da associação de classe, do sindicato de classe, tem muito disso, né? Tem um cooperativismo, até porque quem está lá dentro tem isso dentro do conceito dele. Vou colaborar com o próximo também. Então, para o empresário que está em casa e às vezes se perde, cara, onde eu estou errando? O que será que eu posso fazer diferente, etc. Essas questões de classe são bacanas. Buscar o cara, o que será que não é meu concorrente, cara, mas o que o cara que tem uma empresa semelhante à minha, a 200 quilômetros de distância, faz que eu não faço? Um benchmark, né? Trazer para dentro e melhorar o que está funcionando. Não, isso é fundamental. Eu Fundamental. participo de muitos eventos junto com o Gabriel, a gente está sempre junto nos eventos contábeis. E te falo para vocês, né? A gente tem aprendido muito, né? E sabe o que é legal, Roberto, interrompendo você na fala do Gabriel? Seu Zé, dá para a gente perceber que é possível a proximidade e a tecnologia andar junto. Porque essa prospecção... Mas antigamente, a contabilidade evoluiu muito. Demais. Antigamente, a contabilidade era um mero registro No livro lá, no livro de um caixa, e acabou. né? Hoje, o contador pode influir nas decisões da empresa. Pode e deve, né? E deve. Ele pode apontar caminhos. Ele pode dizer, não faça isso, faça aquilo. Porque a contabilidade evoluiu muito. Não é propriamente apenas uma anotação de números. A contabilidade é uma definição de rumos hoje. O senhor falou Totalmente tudo. estratégico na O senhor empresa. falou tudo porque até um bate-papo com uma amiga essa semana, eu falei isso daí, que no passado, a parte técnica contábil, ela era extremamente relevante porque você precisava da técnica, porque o registro era manual.
hoje a parte técnica está muito dentro do computador. O computador quase que faz quase sozinho a parte técnica. Então você tem que ser muito mais um estrategista, Claro. um consultor, como o seu Zé Claro. falou, que vai te ajudar, vai por esse Você caminho. hoje é vai a pessoa que define ou pode sugerir rumos para uma empresa. Sem Entendeu? dúvida. Salvando situações, aumentando possibilidades. O contador hoje não é o contador de antigo que ficava anotando números. Exatamente. Hoje é um estrategista. Exatamente. É uma posição estratégica na organização, Estratégia você já na falou organização. tudo. Muito bom. E por último aqui, ó, queria fazer essa pergunta final. A gente vê hoje muitos cartões de visita. A gente vai num comércio, aí você vê lá aquele monte de cartãozinho de visita, né? Ar-condicionado, manutenção predial, você vê lá. Como é que vocês falam a diferença? Qual é a diferença que vocês enxergam entre a indicação fria, aquele cartãozinho que você deixou, você nem conhece a pessoa direito, quando você só indica pelo WhatsApp, ó, tô indicando uma pessoa aí. E quando você referencia alguém que você validou, você fala para a pessoa, isso aqui pode falar, é de confiança, eu fui lá, eu gostei, ele faz assim, ele faz assado. Qual que é a diferença? Até para as pessoas entenderem, que tem o costume só de deixar o cartãozinho, né? Qual que é a diferença? Até porque quando você referencia bem, você também vai ser referenciado bem. Eu vou deixar o seu Zé porque a experiência é pura tá aqui. Não, né? o cartãozinho é uma mera, digamos, indicação sem nenhum aval. O que importa realmente é o aval, O testemunho ali, né? é o testemunho. É você informar, olha, procure tal pessoa porque ela vai resolver o seu problema. Não adianta você simplesmente mencionar. Isso é bobagem. Claro que é um alerta, mas de qualquer forma é muito importante o aval. Quer dizer, é como eu digo sempre, sabe, em restaurante, todo mundo pergunta, como é que vocês fazem anúncio? Não, não fazemos anúncio. É o boca a boca. Boca a boca, é o que funciona, seu Zé. É que funciona. Porque o boca a boca é que traz o selo de confiança. Legal. E você, Gil? Olha, eu respeito muito esse ponto de vista, porque é o que mais pesa hoje na relação comercial. Eu acho que o cartãozinho ali é o custo para os desprevenidos. O cara tem um custo ali e aquele desprevenido vai lá e fala, vai esse aqui mesmo. Mas eu acho que se você tem a reputação para indicar, é o melhor. O boca a boca é fundamental. Eu lembro na casa noturna que nós tínhamos um evento, rapidamente para finalizar. Como o boca a boca é um instrumento fortíssimo, desde que ele seja bem indicado para as pessoas referências, né? Pelas pessoas referências. Nós tínhamos uma noite chamada Golden Night. Essa noite era numa quinta-feira. E muita gente falava, vou na quinta, eu tenho que trabalhar na sexta. Era um evento que o seu Zé com a esposa, o Gabriel com a esposa, o Roberto com a esposa. Não porque eu trabalhava lá. Essa noite, nós chegávamos a colocar 2.000 pessoas dentro da casa. Onde eu quero chegar? A propaganda se espalhava de forma tão agressiva. Poxa, vai com a sua esposa que não tem uma confusão, não tem uma briga, o ambiente é respeitoso, a música é uma boa música. Na indústria, é a mesma coisa, quando você vai vender um serviço, e a indicação é o boca a boca. Por quê? Passavam ali 1.000, 2.000 que replicava isso para mais. Então, eu acho que tem muita diferença um simples cartãozinho ali para uma boa Isso que vocês estão indicação. fazendo aqui agora. Uma boa indicação. A indicação, quando eu falo ali que ela vivo de networking, o controle contábil se fez na base da indicação. Indicação. Isso é um fato concreto. Instrumento Boca a boca é a poderosíssimo. melhor propaganda. É óbvio que a pessoa que está indicando, né, o que está recebendo a indicação, ele tem que ter uma, né, sobre você, ele fala, não, aí tem credibilidade para indicar. Claro. É essa que funciona. Legal, foi bom demais. Grande prazer esse bate-papo aqui. Dava para ficar mais uma hora Sim. usufruindo a experiência de vocês. Esperamos que tenha ficado claro para os empreendedores em casa o valor que tem boas conexões, networking, conversar com as pessoas, conhecer mais pessoas, expandir a sua rede de relacionamentos profissionais. Acho que ficou bem claro para vocês aí em casa que é essencial. Se você gostou,
deixe seu like aí no YouTube, se inscreva no nosso canal. Antes de qualquer coisa, porque senão você esquece. Deixa o pessoal... Não, agora tava na minha cabeça que você não não posso esquecer? esquecer isso daí, deixar o pessoal se despedir, né? É, Outra vez eu você esqueci. esqueceu outro dia. Por favor, seu Zé. Bem, para mim foi uma honra estar presente aqui, conversar com vocês, com o nosso companheiro aqui que trouxe muitas ideias interessantes. Eu fico muito feliz, muito honrado, e eu já, evidentemente, conhecia a empresa e sabia que dela não podia sair coisa menor do que isso. Que isso, hein, seu É Zé? uma alegria. Demais. Seu ter Zé, você vai pro comercial junto com o Roberto, hein? É verdade. Um tempo atrás, só um pouquinho antes do Gil se despedir, eu falei assim pro Gabriel, eu almocei com o senhor lá no restaurante do senhor. Falei, ô Gá, seu Zé é uma pessoa que ama pessoas. Dá pra ver. Isso transborda do senhor. Você não precisa falar isso. Exatamente. Não, mas eu gosto Isso dela. transborda do senhor. É muito legal. A palavra graças a carinho, Deus. ele falou muito de palavra de carinho, Amor. amor, proximidade, isso é bacana. Muito bom demais. E você, Muito Gil? obrigado, seu Zé, pelas palavras. Eu também me sinto honrado de estar aqui. Muito obrigado, Roberto, ao Gabriel, ao pessoal da produção, todos aí. Essa troca foi muito interessante. Obrigado, seu Zé. Trouxe à tona aí agradeço muita também. coisa que, mesmo a experiência de anos atrás, são dores hoje ainda, né, que precisam ser aí combatidas diuturnamente aí por todas as áreas da empresa. Então, fiquei muito feliz. Para mim, foi a primeira vez. Eu acho muito bacana, foi bem descontraído. Eu acho que um ambiente assim passa de forma natural. Muita coisa boa para quem está assistindo aí. Muito obrigado, Roberto e Gabriel. Legal demais, Gil. Muito bom usufruir a sua experiência aí. Que isso, conta conosco. Gente, obrigado pra vocês em casa também. Obrigado, Gá. Prazer estar contigo de novo. Vamos pra próxima, Robertinho. É isso aí. Até a próxima. Um grande abraço e até mais.